primeiro deste Executivo, como vários analistas defendem? Bom, eu acho que vai aí uma grande mistificação. Por quê? Porque verdadeiramente este orçamento é igual ao primeiro orçamento. Portanto, esses políticos e pretensos analistas que andam a fazer esse discurso dizendo o problema neste orçamento é um problema de tempo, isto é, ele devia ter sido o primeiro, enganam-se. Mas aqui incide mais sobre o lado da despesa, enquanto que o anterior, o de 2012, O de 2012 não era sobre a despesa, então o que é que chama os cortes? Não, principalmente sobre a receita. Não, 2012 para 2013 foi um aumento brutal de impostos. Mas o primeiro orçamento, feito ainda em 2011, foi o dos cortes nos vencimentos. Sim. E nas pensões. Cortaram os subsídios, o subsídio de férias e o 13º mês para os funcionários públicos e cortaram também para os reformados. Em tudo é igual, em tudo, enfim, salvo algumas pequenas diferenças, este orçamento é igual ao primeiro. Qual é a diferença que tem relativamente ao primeiro? É que agora este soma a um aumento brutal de impostos do ano passado. Essa é a única diferença. Portanto, esses que andam a dizer este devia ter sido o primeiro, como se isto fosse bom, estão apenas a mistificar aquilo que é uma realidade e uma realidade histórica que está, aliás, bem presente. Porque as pessoas lembram-se bem que em 2012 ficaram sem o subsídio de férias, de forma inconstitucional, aliás, e sem o subsídio de Natal, e agora, em vez de tirarem os subsídios, cortam nos vencimentos e cortam nas pensões. Mas esta é de facto a notícia da semana, porque pela primeira vez temos um orçamento aprovado na Assembleia da República que corta pensões já atribuídas e reduz de forma muito significativa os salários dos funcionários públicos. Mas em tudo, isto é, nas verdadeiras opções, é um orçamento muito semelhante àquele que foi feito em 2011. E qual é o problema disto? É que nós já sabemos em que é que resultou o orçamento de 2011. Resultou no ano de maior recessão em Portugal. É por isso que toda a gente que olha para este orçamento o vê com um déficit de credibilidade, já que é muito difícil não antecipar um comportamento recessivo, ou melhor, uma consequência recessiva na economia portuguesa. No entanto, Pedro Passos Coelho desafiou os partidos da oposição a apresentarem orçamentos alternativos. Bom, mas repara, o que me parece que deve ser dito ao Primeiro-Ministro é que talvez ele possa aprender alguma coisa com a sua própria experiência. Isto já foi feito em 2011. E o que se pede a um governo é que tenha pelo menos a humildade de não repetir a mesma receita. Porque o que foi feito em 2011 criou uma brutal recessão e não teve nenhuma consequência, nem no déficit nem na dívida. Pelo contrário, subiram, quer o déficit, quer a dívida. Por isso o que eu esperava era que o governo tivesse aprendido alguma coisa. E esses que andam agora a dizer este orçamento, apesar de ser mau, devia ter sido o primeiro... Nomeadamente Teixeira dos Santos. Bom, mas a verdade é que eu não compreendo porquê, porque este orçamento, o orçamento para o próximo ano, é exatamente igual ao orçamento para 2012. Qual é a diferença, como digo, é que vai ter um impacto recessivo maior porque se soma ao aumento brutal de impostos deste ano. Agora, é por isso que me parece que a única notícia deste orçamento é esta, mais do mesmo. Mas é continuar a escavar. Pedro Passos Coelho diz que não há qualquer margem de manobra e, inclusive, se alguma das medidas que ir terá que ser substituída por uma outra. Diga-me se... interpretou as palavras também de Pedro Passos Coelho quando mostrou preocupação quanto ao futuro das medidas como um recado aos juízes do Tribunal Constitucional? Bom, eu acho que o Primeiro-Ministro está farto de dar recados. E não só ele dar recados, mas como toda a direita que está no poder, se entretém agora nessa operação fútil de tentar pressionar o Tribunal Constitucional. Estas medidas têm uma consequência social muito negativa, vão agravar as desigualdades, têm uma consequência económica negativa, mas têm um problema político. É que este governo ainda não conseguiu fazer um orçamento constitucional. Repare bem, todos os orçamentos foram chumbados pelo Tribunal Constitucional. E este vai seguir o mesmo caminho? Eu estou convencido que sim, porque não apenas tem o problema da segurança jurídica, o problema da confiança, princípio que está protegido pela nossa Constituição, mas tem também um problema de proporcionalidade. É que isto age sobre um setor, sobre os funcionários públicos e sobre os reformados. Isso é muito injusto. Isto não cumpre aquilo que foi já deliberado pelo Tribunal Constitucional. Todos os orçamentos, nesta época de austeridade, se o Governo quiser fazer alguma política de austeridade, deve ter cuidado com a justa distribuição dos sacrifícios.
Foi por essa razão que foi chumbado o primeiro. Eu acho que a este acontecerá o mesmo. Mas, enfim, isso acho poderá também ter que o como Governo... consequência, Com certeza que terá, consequência para o próprio Executivo. Com certeza que terá consequências muito negativas. Nomeadamente? Mas essa é o que menos me preocupa. Se quer saber, eu acho que nós só teremos um orçamento diferente quando mudarmos de governo. Por isso não estou nada preocupado com o governo. Isso poderá ser mais Agora, breve acho do que se pensa, ao caso deste... haja chumos? Perdão? A saída do governo poderá ser com chumos do Constitucional? Bom, eu já não sei o que dizer, mas um governo que não consegue fazer um orçamento constitucional, o que é que podemos dizer desse governo? Verdadeiramente o governo é eleito numa base constitucional. O governo não pode fazer orçamentos inconstitucionais. E vai perdendo, naturalmente, a sua legitimidade para governar se insiste nas mesmas receitas. E este governo consegue fazer uma reforma do Estado ou não? Bom, o guião foi reforma do apresentado Estado... esta semana por Paulo Portas, finalmente.